Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Escola Superior do Ministério Público, realizado em parceria com a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, o Departamento de Gestão de Pessoas e com a Divisão de Assistência e Saúde Ocupacional. Hoje abordaremos o tema nutrição, saúde e qualidade de vida, com o objetivo de promover a alimentação saudável conforme o Guia Alimentar Brasileiro, com foco na alimentação descomplicada, acessível e de qualidade. Para tratar desse importante assunto, com abertura para questionamentos após a exposição, convidamos Thaís Castro Paixão, que é nutricionista pela Universidade de São Paulo e especialista em nutrição esportiva funcional. Ela é servidora do Senado desde 2012, atuando na promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho. Meu nome é Paulo Henrique Farias Lobo, eu sou médico aqui da Divisão de Assistência e Saúde Ocupacional do Ministério Público do Paraná, e agradecemos imensamente a participação e por ter aceito o convite, né, Thaís? E de imediato passo a palavra, então, para ti, para iniciar a exposição. Olá, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Então, obrigada, Leonora, obrigada, Paula, pelo convite, né, de estar aqui com vocês e vamos falar de alimentação. Já todo mundo tomou café, então espero não despertar fome em ninguém. Estamos longe do horário do almoço. E vamos lá. Eu faço, né, como o Dr. Paulo falou, eu trabalho no Senado, né, trabalho na parte de saúde ocupacional também, o mesmo setor do Dr. Paulo. Trabalhamos com qualidade de vida e saúde ocupacional, então, né, ações como essa, né, de promoção de saúde, é uma coisa que a gente faz lá no nosso serviço. E é isso, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre alimentação e alimentar, não sei se todos conhecem, mas vamos conhecer ao longo aqui dessa manhã. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, vamos lá então, iniciando os trabalhos, né? Bom, eu trago sempre o guia alimentar nas minhas palestras sobre alimentação. Eu sou, às vezes, demandada, né? Thaís, vamos fazer uma ação de Outubro Rosa, né? Você pode falar sobre alimentação e câncer, ou, né, diabetes, né? Podemos falar um pouco sobre alimentação e diabetes, mas, assim, independentemente do público, né, e do objetivo, eu sempre gosto de trazer as orientações do guia alimentar, né? Eu não sei se todos sabem o que é o guia alimentar, ou conhecem o guia alimentar, eu vou explicar um pouquinho, né, do que se trata, mas eu gosto de trazer sempre porque é a base da alimentação, né, em qualquer contexto, ela é muito parecida, né? Então, se é idoso, se é criança, se tem diabetes, se tem hipertensão, se tem doença renal, assim, a base, aquilo que sustenta a alimentação é sempre muito parecido. E aí, claro, né, que em função das especificidades, né, seja da faixa etária, ou limitação física, ou alguma questão de saúde, a gente faz adaptações, mas é sempre adaptações em cima dessa cama básica, assim, né, desse ponto de partida. E um guia alimentar, né, muitos países têm uma publicação parecida com essa, né, que é o norteador, digamos, da alimentação daquele país, daquela população, né, e o Brasil também tem, né, essa é a segunda edição, né, nós tivemos a primeira edição, se não me engano, foi em 2006, e ali em 2014, né, teve uma nova publicação, e essa publicação, né, já vai inteirar 10 anos, mas ainda assim ela é uma publicação que está muito atual, ela trouxe, né, um olhar sobre alimentação diferente do mais comum, do mais
recorrente em guias alimentares, né? Ela movimenta o debate sobre alimentação muito ainda, né? Ela trouxe uma forma diferente de classificar os alimentos, que gerou até certa polêmica. Então, é uma publicação muito inovadora, né? Completando 10 anos, ainda assim, ela é bastante inovadora, né? Ela até ganhou um prêmio como o melhor guia alimentar do mundo, né? Foi reconhecida como o melhor guia alimentar do mundo. E é isso, né? A função de um guia alimentar, então, é para aquela população dizer as diretrizes, né, básicas para que a alimentação daquele público seja saudável, né? De como aquela população deveria se alimentar para ter uma alimentação saudável. Então, né, o que eu vou trazer hoje é completamente baseado no guia alimentar, né? Aí aqui, né, eu trago essa imagem, né, começando aqui as reflexões sobre o guia, né? Esse guia, ele foi inovador porque ele criou uma classificação diferente de alimentos, mas ele foi inovador também porque ele deixou de focar em nutriente, né? Outros guias mais antigos diziam, gordura saturada, as fibras, o açúcar simples, e esse guia não foca nisso, né? Porque quando a gente foca muito em nutriente, né, o que acontece é que a gente pode, às vezes, cometer erros, né? Por exemplo, nesse slide que eu coloquei, eu trouxe uma imagem de um suco, né, de pacotinho aqui, que diz que tem 100% das recomendações de vitamina C e D e que ele é fonte de zinco, né? E, em paralelo, eu trouxe aqui um potinho de morangos. Então, morango é fonte de vitamina C, mas, digamos que numa porção de 100 gramas, né, mais ou menos meia xícara, uma xícara, ele não teria 100% das recomendações de vitamina C. Morango não é fonte de vitamina D, por exemplo, então, né, se a gente fosse comparar aqui a quantidade de vitamina D do saquinho com o do morango, o saquinho estaria em vantagem, em relação à vitamina C estaria em vantagem, porque aqui está dizendo que tem 100% da recomendação, mas em hipótese nenhuma, né, um suco de pacotinho que talvez tenha uma quantidade mínima de fruta, se houver, em hipótese nenhuma, esse suco seria melhor do que uma porção, né, de morangos frescos, né? Então, quando a gente foca em nutriente, a gente corre muito esse risco de fazer umas escolhas, às vezes, equivocadas, né? Então, nesse guia, ele foca em alimentos e não em nutrientes, né, foca em alimentos e não só em alimentos, ele traz, né, outras orientações, né, outras reflexões sobre escolhas alimentares que impactam em muitos outros aspectos, né, então, por exemplo, quando a gente decide, né, opta por um alimento de época, um alimento regional, né, um alimento brasileiro, né, como a jabuticaba, né, que a gente fala que é a berry brasileira, né, quando a gente opta por consumir uma jabuticaba na época de jabuticaba, a gente sabe que, digamos, o empenho agrícola para aquela jabuticaba chegar na nossa mesa foi muito menor, o transporte foi menor, é menor, né, e então, assim, ao escolher, né, produtos da região, pequi aqui no Cerrado, né, aí no Paraná tem a araucária, então tem o pinhão. Então, assim, ao escolher produtos daquela região, a gente sabe também, né, que o esforço agrícola aqui, o transporte é menor, né? Quando a gente cultiva hábitos, as nossas habilidades culinárias, né, a gente resolve cozinhar mais em casa, a gente repassa isso, né, para a nossa família, para os nossos filhos, isso também implica numa alimentação mais saudável, né, implica um repassar, né, desses bons hábitos ao longo das gerações. Comer junto é mais vantajoso do que comer sozinho, né, normalmente as pessoas quando comem sozinhas, elas comem pior do que quando comem coletivamente. Então, o guia traz uma reflexão mais ampla, né, sobre as escolhas alimentares e sobre como elas impactam a nossa saúde. A nossa saúde e outras coisas, né, por exemplo, o meio ambiente. E aí, assim, se eu pudesse resumir, né, o guia alimentar, né, numa imagem, talvez seria essa aqui, né?
Vamos, né, o que eu posso dizer sobre guia alimentar? Vamos preferir aquilo que é produto do campo, né? Todo alimento que ele está mais perto, né, da natureza da roça, né, de como ele foi produzido, ele está mais perto, né, ele é um alimento que está mais alinhado com uma alimentação saudável, né? Então, se a gente for pensar naquilo que a natureza preparou como alimento, né, frutas, verduras, grãos, animais que a gente usa também como alimento, né? Então, o que foi preparado pela natureza como alimento são escolhas que são mais saudáveis, né? Que já está biologicamente, digamos, programado para ser alimento e então isso é o que a gente deve principalmente consumir. E tem uma frase, né, que se usa muito quando se está falando de guia alimentar brasileiro, de escolhas alimentares saudáveis, que é: vamos descascar mais e desembalar menos, né? Então, quanto mais um alimento vai se distanciando da forma original dele, né, de como ele foi produzido no campo, mais ele vai se distanciando também de uma alimentação saudável. E aqui eu trouxe essas fotos, né? Eu até esqueci o nome do fotógrafo, né, se depois alguém quiser, eu posso buscar e passo essa informação depois. Esse fotógrafo, ele registrou, né, famílias de vários países com a alimentação daquela família para uma semana. E, né, tirou aqui foto da família e essa alimentação. Então, só por essas fotos, né, eu não preciso olhar aqui, pegar esses pacotinhos, virar, olhar o rótulo, ler, eu não preciso disso para poder já afirmar que a alimentação dessas famílias aqui do lado direito é uma alimentação mais saudável do que a alimentação das famílias do lado esquerdo, né? Aqui do lado direito, a gente vê a quantidade de alimentos frescos, né, frutas, legumes, verduras, né, tem até aqui umas bebidinhas, sei lá, talvez pode ser refrigerante e tal, mas a maior parte aqui da alimentação desses grupos é, né, baseada aqui em alimentos frescos. Então, a gente já sabe, sem precisar analisar nada, que essas famílias têm uma alimentação mais saudável do que a alimentação das famílias da esquerda. E aqui, então, né, começando pelo conteúdo, digamos, mais teórico aqui, do guia alimentar, né, o guia brasileiro, ele separou os alimentos, né, nesses 4 grupos iniciais aqui, em função do nível de processamento, e este outro grupo aqui separado, né, não está agrupado aqui pelo nível de processamento, mas em função da uso culinário que ele é feito, né? E essa classificação chama-se nova, né? Então, quando a gente olhar por aí, classificação nova de alimentos, é disso que está falando. Então, uma classificação de alimentos feita prioritariamente pelo nível de processamento. E a gente vai ver um pouquinho, né, sobre cada um desses grupos, né, quais as características, como eles devem ser inseridos na alimentação, né? Mas o que a gente já pode afirmar, né, por esse slide, é que, analisando esses 4 primeiros itens, né, quanto mais a gente vai descendo aqui nessa escadinha, né, mais processado, mais industrializado, então menos recomendado, né. Então, vamos olhar aqui esses grupos, né, e conhecer as características. Aqui eu agrupei os 2 primeiros itens daquela lista, que são os alimentos in natura e minimamente processados, porque eu cometi um erro aqui, vamos voltar, eu disse que conforme vai descendo aqui, vai ficando mais processado e menos recomendável, isso acontece, então, a partir dessa linha do grupo dos 2 primeiros, quando segue para os 2 últimos, porque em termos, né, de recomendação, esses 2 aqui, eles estão separados, porque um não tem processamento nenhum, e esse tem um processamento mínimo, mas em termos de nutrientes, de recomendação de uso, a recomendação para esses 2 aqui é a mesma. A recomendação começa a mudar um pouquinho quando sai desse grupo e passa para esses outros 2 demais.
E aí, né, o que é um alimento in natura e o minimamente processado? O minimamente processado quando fala mínimo, é mínimo mesmo, né? Então, fazendo uma comparação, um milho, por exemplo, ele é in natura quando ele está dentro ainda da palha, né? Ele foi retirado do pé de milho, ele está dentro da palha. Esse é um milho in natura. Se a gente tirar a palha, né? E vender ele já fora da palha ou numa embalagem, né, num pacotinho, como tem no supermercado, com isopor e plástico, isso já é um processamento mínimo, né? Então, aqui a gente tem os exemplos, né, do que é esse processamento mínimo. Então, é uma limpeza, um fracionamento, é uma secagem, né? Então, uma pasteurização. Então, um leite pasteurizado, ele é um alimento que sofreu um processamento mínimo. É um queijo, né, aliás, o queijo não, um iogurte, né, que é só o leite e um agente fermentador, ele sofreu só fermentação, ele é um alimento também com processamento mínimo. Então, a principal característica é que não há adição de ingredientes, né, modificadores. O único aqui, a exceção, é a fermentação, né, porque para um leite fermentar, né, precisa de um agente fermentador. Mas, fora isso, né, o processamento é mais físico, né, então, aqui os grãos, né, eles são colhidos, eles são secos, eles são retirados da casca, né, eles são embalados para venda. Aqui o amendoim, né, quando ele sai dessa casquinha externa e ele é, né, vendido nessa forma aqui mais rosadinha ou com a descascado já nessa casca intermediária, ele sofreu também já um processamento mínimo. E aí os alimentos, então, que compõem esse grupo são todos os grãos, né, os vegetais, os tubérculos, os temperos naturais, carnes, ovos, leite, né, esses são os alimentos que compõem esse grupo. E o Guia Alimentar diz que a base da nossa alimentação deve ser com esses alimentos, né, então, a base mesmo, né, a maior parte das nossas escolhas devem ser feitas a partir desses alimentos e pela combinação desses alimentos. O próximo grupo, né, que daquela primeira lista que tinha 5, né, o terceiro são os alimentos processados, e a característica desse grupo é que eles foram adicionados de sal, açúcar ou outras substâncias de uso culinário. Eu fiz questão de deixar aqui em destaque o uso culinário, porque quando a gente for falar do próximo grupo, né, nós vamos notar a diferença entre, né, uma adição de substâncias de uso culinário e uma adição de substâncias de uso não culinário, né? Essas adições são com o objetivo de aumentar a durabilidade ou conferir sabor, e a base desses alimentos processados são os alimentos lá do grupo 1 e 2, né, que é o in natura e minimamente processado. Então, quando a gente vê aqui os exemplos, né, por exemplo, o milho na espiga, na palha, é um milho in natura, né, ele foi descascado, o milho de pipoca, por exemplo, né, que ele já foi seco, já foi embalado no saquinho, ele é minimamente processado. Esse milho aqui em conserva, né, ele foi adicionado de uma salmoura ali, e então agora ele já é processado, né? Então a gente consegue reconhecer, né, qual é o alimento in natura ou minimamente processado que deu origem àquele processado. Então, uma ervilha em conserva, um palmito, uma azeitona, a gente consegue reconhecer, né? A gente consegue visualizar que houve adição ali de alguns ingredientes, por exemplo, de sal, né? E aí, então, é esse que aqui é o alimento processado. Então, mesmo aqui para um peixe salgado, né, para as compotas de fruta, né, então eu também consigo reconhecer aqui que é um pêssego, né, um alimento que era in natura, que foi cozido e adicionado de açúcar. As conservas, né, aqui de peixes, né, além de adição de sal, eventualmente tem adição de óleo também, então óleo é uma substância de uso culinário, né, e é isso, em relação à forma, né, que os alimentos processados se configuram, né, é essa forma. E aí a recomendação do Guia Alimentar para esse grupo já é um pouco mais controlada, né? Os 2 primeiros grupos a gente já, né, viu que a gente deve fazer deles a base. Esse terceiro grupo a gente tem que ter cuidado, justamente porque ele tem aqui, né, uma quantidade muito grande de sal e açúcar e, por exemplo, óleo, né? Pode ter óleo aqui também
adicionados para conferir essas características. E justamente, né, uma quantidade elevada de sal e de açúcar na alimentação, e eventualmente de óleo, ela pode contribuir, né, para quadros de saúde não satisfatórios, né, então, muito sal, né, pode ter um prejuízo na parte hipertensiva, por exemplo, muito açúcar, né, na parte de ganho de peso, diabetes, enfim, uma alimentação rica nesses dois itens, ela pode, né, oferecer desfechos não satisfatórios de saúde. Então, por isso, como esse grupo é muito rico, né, nesses ingredientes, o uso dele deve ser moderado. Mas ele pode ser utilizado, né, a gente pode utilizá-los na alimentação, complementando a nossa base, complementando as refeições feitas com alimentos in natura e minimamente processados, e feito o uso dessa forma, o uso é perfeito, não tem problema nenhum. Então, eu trouxe aqui exemplos, né, de uso de alimentos processados que são mais recomendáveis e menos recomendáveis, né? Então, aqui nesse prato de macarrão, né, o macarrão simples, né, a massa simples, a gente considera como uma preparação culinária, né, feita a partir de produto minimamente processado, que é a farinha de trigo, né? Se for uma massa com ovos, então o ovo é um alimento in natura, então é uma preparação culinária feita com, né, os alimentos lá daqueles dois grupos que a gente diz que ok, né, que são a base. Então, esse molho vermelho, né, um molho que pode ser caseiro, né, aquele extrato de tomate que ele só tem um pouco de sal, né, ele pode ser utilizado aqui também, né, dentro de um contexto de alimentação saudável. Uma carne moída e o queijo, que é aqui um alimento processado, veio para dar, né, um charme, né, enriquecer em termos de paladar, né, essa preparação, que é uma macarronada caseira. Por outro lado, aqui desse lado, né, a gente tem também queijo, mas se a gente avalia, né, que esse pão, né, pela característica dele, muito provavelmente ele é um pão do próximo grupo, que a gente vai falar já já, ultraprocessado. Essa carne, eventualmente, pode ser uma carne do próximo grupo, que é ultraprocessado, pode ser uma carne também feita, né, com alimentos minimamente processados in natura, mas ela eventualmente pode ser uma carne processada também. E esse queijo, né, ele está supondo que esse pão e essa carne são alimentos do próximo grupo, ultraprocessado, esse queijo, ele está vindo de uma forma não muito boa, né, porque ele não está complementando uma refeição baseada em alimentos in natura e minimamente processados, então esse uso não é tão adequado. Aqui embaixo, um outro exemplo, aqui a gente tem uma salada verde, que tem tomate também, tem cebola, então alimentos, né, in natura, minimamente processados, e a azeitona, né, que é um alimento processado, uma conserva rica em sódio, ela veio aqui dar um charme também, dar um sabor, né, dar um diferencial para essa salada, numa quantidade comedida, então aqui também um uso ótimo, né, apesar de ser um alimento rico em sódio, nesse contexto que ela está aqui, ela não torna essa refeição desequilibrada, né, em termos de sódio, por exemplo. E aqui um uso inadequado, né, aqui é uma função também de salada, mas o que a gente vê de alimento in natura minimamente processado, só a folhinha que está aqui em volta, fazendo a decoração, enquanto que o queijo, o palmito, né, alimentos processados, tem aqui também presunto, o canique, aí já são alimentos do próximo grupo, que é ultraprocessado. Então, essa inserção aqui de alimento processado também é uma inserção não tão saudável, né? Então, assim, né, fazendo um apanhado do que a gente viu até esse ponto, a gente viu que os alimentos, a base deve ser alimentos in natura e minimamente processados, os processados vêm para complementar, né, dar um charme, né, enriquecer gastronomicamente, né, o que a gente faz com os alimentos in natura e minimamente processados, tem que ter um uso comedido, um uso moderado, né, e vamos passar aqui para o próximo slide, que é o seguinte, então, para a gente combinar
esses 3 grupos de alimentos que a gente falou até agora, né, a gente faz as preparações culinárias, né, que é cozinhar, né, pegar aquele primeiro slide, estava tudo separadinho, né, tudo, estavam os grãos, as farinhas, os legumes, as verduras, a carne, tudo ali cru, né, então a gente precisa preparar isso. Então, ao preparar, a gente faz isso aqui que a gente chama, né, de preparações culinárias, que é combinar os alimentos, fazer as receitas e transformar os alimentos na forma que eles vão, né, compor a mesa e a gente vai consumir. Então, né, aqui uma salada de fruta, de novo uma macarronada, aqui um arroz, feijão e omelete, uma galinhada, um bolo, né, tapioca, enfim, preparações do nosso dia a dia. Aí, agora a gente estava seguindo aqueles alimentos, né, na ordem, né, falamos dos 3 primeiros, eu vou pular o quarto e vou pular para o último, que é o grupo de óleos, gorduras, sal e açúcar, né, que estão juntinhos aqui, por conta da finalidade de uso e por conta de uma característica, né, comum deles, que o consumo em grande quantidade desses ingredientes aqui é prejudicial à saúde. Mas eles são também importantes para a gente conseguir fazer isso aqui, né? Então, para a gente poder fazer o nosso molho de tomate, a gente vai precisar, né, de um pouco de óleo, de azeite para refogar, vai precisar, né, de sal para temperar, para fazer um bolo, a gente vai precisar de um pouco de óleo, um pouco de manteiga, vai precisar também de açúcar. Então, eles são importantes e fundamentais para a gente conseguir fazer preparações culinárias. Porém, o que a gente precisa saber deles é que, como o consumo em grandes quantidades é prejudicial à saúde, a gente tem que ter em mente que o quanto a gente puder economizar deles é melhor, né? Então, se a gente faz uma receita que usa uma quantidade X de manteiga, a gente pode tentar ver se conseguimos, né, tirar um pouquinho dessa quantidade de manteiga, né? Sal, eu gosto muito de falar isso em consultório, né? Eu gosto de perguntar para a pessoa, como que é o sal, né? Se eu perguntar, você usa muito sal? Normalmente, assim, a maior parte das pessoas vão dizer que não usa muito sal. Mas uma forma, porque o muito e pouco também é um pouco subjetivo, né? Uma forma da gente ver, né, analisar o nosso consumo é comparar com o externo. Então, eu gosto de perguntar assim, a sua alimentação que você come em casa, que você prepara em casa, ela costuma ser mais salgada ou menos salgada do que a alimentação que você come fora de casa? Quando você vai comer num restaurante ou na casa de alguém, ou, né, um colega traz alguma coisa para comer no trabalho, você acha sempre que está faltando sal ou sobrando sal? Né? O açúcar é a mesma coisa, a bebida que você adoça em casa, por exemplo, ela é mais ou menos doce do que a bebida que você encontra na rua. Então, o ideal é que aquilo que a gente faz em casa seja menos do que na rua, né? Que a gente não precise, vai no restaurante, a gente não precise colocar mais sal. Pelo contrário, a gente pensa, nossa, essa comida desse restaurante é muito salgada. Então, esse é o ideal. E aí, assim, tem uma coisa importante sobre esse grupo, que é o seguinte, o nosso paladar, ele é adaptável. Então, isso é uma coisa que pode ser direcionada para o lado ruim e para o lado bom, né? Por exemplo, sal, se a gente for aumentando bem pouquinho a quantidade de sal que a gente vai colocando na comida, a gente vai ficando mais tolerante e aguenta, né, comer uma comida mais salgada sem achar ruim. Então, né, a plasticidade do paladar nesse ponto é ruim, mas, por o contrário, ele é bom também. Então, assim, quem fez esse exercício que eu estou dizendo, né, de comparar a quantidade de sal, de açúcar que consome com o público externo, e notou que está, né, nossa, estou sentindo que a comida da rua toda está sem sal. Então, pode começar a fazer um exercício de tentar diminuindo aos pouquinhos, né? Você não precisa passar da quantidade X para X sobre 2, não precisa diminuir a metade, que você vai estranhar muito, mas se você começa a reduzindo aos pouquinhos, né, o açúcar do cafezinho vai reduzindo aos pouquinhos, você vai conseguindo adaptar o seu paladar de forma que o prazer que você tenha em consumir aquele alimento com quantidades mais moderadas, né, desses itens, fique bom também, você, né, consiga ter prazer também, né, você acha gostoso também. Então, uma dica que eu deixo aqui para todos é a gente fazer reflexão sobre a quantidade desses itens e buscar reduzir aos pouquinhos, né, pensando que de grão em grão a gente vai diminuindo a quantidade de açúcar e sal.
Aí agora a gente entra para o próximo grupo, né, que é de alimentos ultraprocessados. E aí, assim, aqui tem uma diferença marcante em relação aos demais, que é até, né, o grupo ali de óleos, gorduras, sal e açúcar, nós tínhamos alguma recomendação, né, né, os dois primeiros, seja a base, né, os processados, esses ingredientes, né, que a gente vai fazer as preparações culinárias, com moderação. Agora, neste último grupo, se a gente quiser excluir da vida, não, nunca mais vou comer um ultraprocessado na vida, não tem problema nenhum, né? Acontece que, assim, a gente tem alguns hábitos, né, em consultório a gente vê muito isso também, né, Coca-Cola, que tem gente que tem alimentação perfeita, assim, tudo muito equilibrado, mas não consegue abrir mão da Coca-Cola, isso pode acontecer também, né, então, assim, o ideal é que se a gente puder excluir tudo, seria excelente, mas se a gente não puder excluir, não tem problema, mas a gente tem que ter em mente que esse grupo, ele é muito rico em substâncias que não são, né, favoráveis, não vão trazer benefícios para a saúde, então, quanto mais a gente conseguir ser independente deles, é melhor. Então, essa é a mensagem que a gente precisa ter sobre eles. E aqui, nesse grupo, é uma variedade imensa de produtos, às vezes produtos que se assemelham a outros que podem fazer parte dos outros grupos. Por exemplo, esse tipo de iogurte, né, que ele já vem adoçado, com sabor, com tudo, ele faz parte aqui de um alimento ultraprocessado. Um iogurte daqueles branquinhos, né, que é um iogurte natural, ele é um minimamente processado. Então, né, são dois itens vendidos ali lado a lado no supermercado, mas que representam produtos completamente diferentes. Aqui, né, tem o bolo de pacotinho, lá nas preparações culinárias, eu tinha colocado uma foto de um bolo, né, um bolo caseiro. Então, o bolo caseiro, ele está super dentro do contexto de uma alimentação saudável, já um bolo de pacotinho, né, que vai ser bolo, né, os dois vão ser bolos, mas a forma, né, que a composição, né, o nível de processamento que essa massa aqui sofreu, já faz esse outro bolo estar em outro contexto, né, de alimentação. Então, qual que é a principal característica aqui desse grupo, né? Eles são adicionados de muitas substâncias, e aqui, né, que eu disse, né, que era importante marcar a substância adicionada lá nos processados, que são substâncias para uso culinário, e aqui não, são aromatizantes, corantes, realçadores de sabor, emulsificante, melhorador. Então, esse tanto de aditivo alimentar, né, eles são adicionados para conferir características artificiais dos alimentos. Então, aqui, né, um cookie que a gente compra no mercado, ele tem uma textura diferente do cookie que a gente faz em casa, né? Esse bolo aqui, né, de pacotinho, é 100% de chance dele ficar fofinho, né? Só se errar muito, muito a receita, ele não vai ficar fofinho, porque ele tem aditivos alimentares que colaboram para que, né, sempre dê certo aquela receita, que sempre gere um bolo fofinho. Então, né, uma das características é essa, né, muitos aditivos alimentares, e são também muito ricos em sal, açúcar, gordura, né, então aqui tem, né, exemplos, né, 1 litro de suco, né, quase um copo de açúcar, né, no biscoito recheado também muito açúcar, muita gordura, enfim, então, eles, né, além de ter muitos aditivos alimentares, eles são muito ricos em sal, né, açúcar, gordura, e acontece uma coisa interessante com esses alimentos, né, se você for olhar, né, em termos de caloria, né, um prato de feijoada e um pacote de biscoito recheado, é muito fácil de, em termos de caloria, a quantidade ser parecida, mas a saciedade que um prato de feijoada, né, dá é completamente diferente do que da saciedade que um pacote de biscoito recheado dá, né? Também por conta da manipulação artificial, assim, né, da característica daquele produto, né? Então, o valor calórico, né, dos alimentos in natura, eles têm uma distribuição natural, né? Por exemplo, é muito difícil na natureza você achar um alimento que é muito rico em gorduras e também muito rico em carboidratos, por exemplo, né?
nos alimentos ultraprocessados, não, isso é muitíssimo comum, né? Então, essa composição artificial, né, dos ingredientes e também da presença de aditivos e de textura e de sabor, isso atrapalha um pouco, né, o nosso reconhecimento e a modulação da nossa saciedade, né, de como aquele alimento nos mobiliza em relação à saciedade. E aí aqui eu trouxe um exemplo, né, que é o clássico dos ultraprocessados, que é a salsicha, para a gente entender, né, como é que funciona um alimento ultraprocessado, né? Então, diferente do grupo anterior que era processado, que ele guarda uma relação, né, você consegue identificar o alimento in natura e minimamente processado que deu origem àquele processado, e quando a gente fala de ultraprocessado, essa relação não é tão direta, né? A salsicha mesmo, né, eu coloquei aqui em verdinho aquilo que a gente reconhece como alimento, né? Carne de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, a proteína de soja aqui também poderia estar em verdinho, né? Não está, mas poderia estar. A fécula de mandioca que é o polvilho, sal, condimentos naturais, pimenta preta. Então, isso aqui a gente que reconhece como ingredientes culinários, vamos dizer assim, né? Então, e todo o resto, né, aqui, ó, são aditivos alimentares, e tem vários tipos, né, tem regulador de acidez, estabilizante, aromatizante, realçador de sabor, conservador, corante. Então, assim, o que é a salsicha, né, e ela representa muitos ultraprocessados? É uma mistura, né, de alimentos ou ingredientes culinários, e aí todas as características da salsicha aqui são conferidas artificialmente, né? Então, o sabor, a textura, a cor, né, a corzinha de dentro, a cor de fora, tudo é conferido artificialmente. Então, essa é uma característica muito presente, né, nos ultraprocessados. E aí a gente tem que ficar muito ligado, assim, porque isso, às vezes, né, um alimento processado e um ultraprocessado, eles estão ali lado a lado no mercado, né, e o suco, a margarina e a manteiga ainda tem uma certa diferença, né, que uma é margarina, outra é manteiga, apesar que muitas pessoas fazem uso parecido, mas são produtos diferentes. Mas o suco de caixinha mesmo, né, estão todos ali na mesma prateleira, lado a lado, a gente vê como igual, e quando a gente olha a lista de ingredientes, né, a gente tem que olhar lá no rótulo, olhar a lista de ingredientes, quando a gente vê, né, a quantidade, né, só pela quantidade de ingredientes, a gente já consegue julgar que quanto mais ingredientes, provavelmente é um alimento ultraprocessado, e quanto mais curtinha a lista de ingredientes, mais tem chance de ser um alimento com processamento menor. Então, esses de lista de ingredientes mais curtinha são escolhas alimentares melhores. Eu quis trazer esse exemplo aqui também, quis trazer esse eu próprio, porque tem muitas pessoas que usam, né, e às vezes consomem como uma opção de lanche saudável. Nossa, é super rico em proteínas e tal. Eu ouvi até uma vez uma colega de saúde, não era assim ligada exatamente à parte, né, de alimentação, mas ela conversando com outra pessoa, ela falou assim, não, essa bebidinha, ela é um lanche, ela é melhor, porque, nossa, ela tem mais proteínas. Então, esse é o risco, né, quando a gente olha só nutriente, né, e essa indicação, ela estava dizendo, é um lanche melhor porque tem mais proteínas, mas de forma alguma, né, esse alimento aqui, por mais que tenha muitas proteínas, ele não é uma escolha alimentar melhor do que um iogurte, né, que tem desse tipo, né, iogurte natural, que tem só mesmo aqui o leite e o fermento. E aí, aqui uma dica, né, para a gente conseguir identificar o tipo, né, como eu falei, os alimentos podem estar lado a lado, um alimento processado, ou minimamente não, né, mas o processado e o ultraprocessado, eles podem estar na mesma prateleira. Então, como a gente consegue identificar? Então, a gente tem que gastar um tempinho, né, lá no mercado, para olhar algumas marcas, olhar a lista de ingredientes e ver, né? Se for uma lista que tem mais de 5 ingredientes, então já pode ficar alerta, né? Existe uma grande chance de o alimento ser ultraprocessado. E ver se você reconhece os ingredientes, porque substância de uso culinário, né? A gente sabe o que é. Então, é fermento, é açúcar, é sal, é condimento, pode ter bicarbonato de sódio também. Então,
Você sabe, eu gosto de dizer assim, ó, se você sabe onde comprar aquele item, né, se você quisesse reproduzir a receita, você sabe onde comprar, então ele é um alimento, né, que ele é menos processado, então ele pode ser uma escolha de saúde melhor. Bom, então, assim, em termos de processamento de alimentos, né, a gente já falou bastante coisa, e aí eu trago só um outro slide, né, que é importante a gente falar também, né, esse slide aqui, ele está com um agrupamento de alimentos diferente, né, é como se a gente tivesse pegado aquele slide lá atrás, que tem os alimentos in natura e minimamente processados, e tivesse reorganizado nessas fatias. Por que eu trouxe esse slide? Porque, assim, se a gente toma decisões alimentares baseadas pelo nível de processamento, a gente já está com uma chance imensa de estar fazendo uma alimentação mais saudável e equilibrada. Porém, não é 100%, né? Porque, por exemplo, aqui esse é o grupo das frutas. É um grupo de alimentos in natura, né? Ou minimamente processados. Então, ao optar por esse grupo, eu estou fazendo uma escolha de saúde. Porém, se eu quiser basear minha alimentação só por esse grupo, aí também não vai estar completamente saudável, né? Nesse agrupamento que está feito aqui, aí sim é um agrupamento feito por nutrientes, mas, né, todos, eu estou pegando a base da alimentação, né, que é minimamente e in natura, e estou agrupando agora por nutrientes para dizer que, né, o ideal é que a nossa alimentação contemple alimentos de todos os grupos, porque como esse agrupamento é por nutriente, ao suprimir um dos grupos, você fica mais exposto a ficar com aquele nutriente deficiente, né? Então, por exemplo, aqui frutas e grupo de legumes e verduras são grupos muito ricos em fibras, né? Muito ricos em fibras, em vitaminas e alguns minerais. Aqui, leite e derivados, rico em proteína, em cálcio. Esse grupo aqui, né? A principal característica dele é ser rico em carboidratos. Quando eles são integrais, aí também tem uma quantidade boa de fibra, pode ter bastante vitamina do complexo B. Aqui o grupo dos feijões, né, a principal fonte de proteína vegetal, tá, dos feijões, né, dos grãos, aqui grão de bico, lentilha. O grupo das carnes é uma fonte boa de ferro, de proteínas também, né, alguns minerais, algumas vitaminas. Então, assim, como eles têm, né, cada qual aqui o seu ponto forte, né, quanto você mais, né, distribuir sua alimentação entre todos os grupos, melhor. E acontece de a pessoa não poder usar todos, né, tem pessoas, por exemplo, que não consomem leite, são alérgicas, são intolerantes, ou optam por não consumir, não tem problema, né, dá para você suprimir um dos grupos. A diferença é que você vai ter que, digamos, se empenhar mais, se esforçar mais para conseguir equilibrar, né, o que tem em abundância nesse, você vai ter que se empenhar mais para conseguir esse nutriente dos outros grupos, né, tem pessoas vegetarianas também, não tem problema, é possível não consumir carne, mas você vai ter que se empenhar mais em combinar aqui os alimentos desse grupo, né, dos feijões, que tem uma quantidade maior de proteína, que tem uma quantidade maior também de ferro, enfim, é isso, a gente precisa distribuir nesses grupos o mais possível, e quando a gente resolve suprimir um deles, né, a gente tem que ter mais atenção, né, em relação aos outros grupos, de forma a compor uma alimentação equilibrada. E aqui eu trouxe exemplos, né, tem exemplos de café da manhã, almoço, jantar e lanche, né, de como montar refeições saudáveis a partir do que a gente viu até agora. Esses exemplos são tirados do Guia Alimentar também, então são exemplos de vários locais, né, de várias regiões do Brasil, então, né, tem pratos como cuscuz, né, que é muito comum no Nordeste, aqui no Centro-Oeste também se come muito cuscuz, mas tem também aqui o clássico pão com manteiga, tem pão de queijo, tem bolo de milho, e aí a gente pode ver, né, vamos olhar aqui um pouquinho cada um deles, para a gente ver o que tem de recorrência, né, então a gente vê aqui que tem sempre um produto aqui com mais carboidratos, né, um bolo de milho, um cuscuz, um pão de queijo, aqui um pão francês, uma tapioca, tem
alimentos aqui do grupo, como eu coloquei lá, de leite derivados, né? Então, leite com café, aqui tem leite também, aqui tem um queijo, né? Tem também sempre uma fruta, né? Aqui tem um melão, aqui tem uma banana, um suco de laranja, aqui também um melão. Então, a gente consegue, né, observar que tem uma recorrência, né? Tem alimentos que são adequados, né? E compõem o café da manhã saudável, né? E tem, digamos, um padrãozinho que se repete, troca os atores, mas digamos que a forma é a mesma, né? O personagem aqui é o mesmo, né? Então, é bom ter sempre um alimento rico em carboidrato, um alimento das frutas, né? Algum derivado de leite para quem consome leite. Exemplos de almoço, né? Então, aqui a gente consegue ver recorrências também, né? O clássico arroz e feijão, muito presente na alimentação, né, do brasileiro, tá aqui com alguma frequência, sempre tem algum vegetal cru ou cozido, né? Então, aqui tem um jiló refogado, aqui tem salada de alface, aqui tem tomate, aqui tem uma couve refogada. Então, a gente também consegue, né, observar que também, eu acho isso muito interessante, assim, né? Porque se a gente for pensar assim, meu almocinho saudável, então vai estar tudo integral, né? Tudo com uma quantidade enorme de legumes, uma variedade imensa. Mas quando a gente vê aqui o que está no guia, a gente vê que pode ser mais simples. Claro, se tiver quanto mais integral, arroz 7 grãos, e uma salada com 5 itens, 6 itens, óbvio que isso é maravilhoso, é excelente. Mas a mensagem que eu quero passar aqui também é que, mesmo que você não goste ou não consiga fazer um super integral, salada com 10 itens, que o arroz, feijão, uma carne, uma verdurinha, nesse dia aqui só tinha tomate, nesse dia aqui tinha alguns legumes refogados, isso já é uma escolha de alimentação saudável, já é uma alimentação saudável. Então, assim, não está tão distante assim de nós, né? Tá mais fácil do que a gente imagina. Exemplos aqui de jantar, e se a gente for ver, é muito parecido também com o almoço, né? Então, a composição do jantar é muito parecida com o almoço. Existem algumas famílias que optam por fazer uma refeição de lanche à noite, né? E não jantar, não uma refeição como o almoço, mas o ideal é que o jantar seja o mais parecido possível, né? Então, ai, meu Deus, eu não faço, eu faço um lanche, vou morrer, né? Estou errada? Não, né? A cultura, né, o hábito familiar, às vezes já tão consolidado que a pessoa não consegue mudar tanto. Mas é possível a gente deixar um jantar mais parecido com o que seria uma refeição. Então, assim, ao invés de reproduzir um café da manhã, se você consegue fazer um sanduíche, mas você coloca uma folha de alface, uma fatia de tomate, uma cenoura ralada, ou, né, se você faz um sanduíche com uma omelete, por exemplo, ou a própria omelete com alguma folhinha, você já está fazendo uma coisa que não é uma refeição completa como um almoço, mas você já está fazendo aquele seu lanche ficar um pouco mais parecido do que seria o ideal, que seria uma refeição mesmo, tá? Aqui temos outros exemplos, né, de lanches, né, então, preparações culinárias, como eu falei, né, então, o próprio bolo, a tapioca, o cuscuz, uma salada de fruta, castanha, um iogurte com fruta, um leite batido, aqui uma preparação culinária também, que é o pão de queijo, né, então, aí aqui vai mais de acordo com a fome, né? Tem gente que come um pouquinho aqui, uma banana de tarde e fica bem, tem outras pessoas que precisam de um café da manhã, ou aliás, um lanche com um pouco mais de itens, né? Precisa sentir um pouco mais de saciedade, então é tranquilo. Aí aqui, ó, uma coisa importante sobre o pão de queijo, né? É uma situação parecida com o bolo, porque o pão de queijo, ele pode ser uma preparação, né, culinária feita só com os ingredientes que estão lá dentro do que é a nossa base, mas ele pode ser também um alimento ultraprocessado, né? Então, quem costuma muito comer pão de queijo e gosta de comer pão de queijo, eu sugiro, né, também gastar um tempinho lá no mercado, olhar os rótulos, né? Tem muitos produtos diferentes, tem uns rótulos que tem uma quantidade muito grande, às vezes tem até, assim, aroma de queijo, né? Nem tem tanto queijo, mas tem mais aroma de queijo, não tem nem queijo de verdade. E tem outros que tem uma lista de ingredientes mais parecida com uma receita de pão de queijo, por exemplo.
que a sua avó faz, que a sua mãe faz, ou que você mesmo faz, assim, né, uma receita tradicional de pão de queijo. E aí, né, passamos agora da parte dos alimentos, e a gente vai falar aqui rapidamente, né, sobre o como comer, né, que tem o que comer, mas o como comer também impacta as nossas escolhas alimentares, né, a quantidade e a diversidade daquilo que a gente come. Então, comer com regularidade e atenção é importantíssimo, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm necessidades diferentes, né? Tem pessoas que precisam comer com um pouco mais de frequência, outras precisam espaçar um pouco mais. Mas é ruim, assim, a gente espaçar demais a alimentação artificialmente, tipo, eu estou com fome, mas não vou comer agora, eu vou segurar, não vou, né, estou com fome, mas eu vou segurar, vou comer só no horário X, isso é ruim, né, porque aumenta, né, a nossa urgência alimentar, normalmente quando a gente vai se alimentar com uma fome demais, a gente acaba optando por escolhas não tão saudáveis, coisas mais práticas, coisas mais acessíveis, mais rápidas, então é bom a gente ficar atento aos nossos sinais de fome, né, respeitar, né, não tentar modular artificialmente os nossos sinais de fome, então comer com a regularidade que o nosso corpo está pedindo, né, comer com atenção, então quando a gente come distraído, né, vendo TV ou no celular, ou em trânsito, né, como essa imagem aqui que o rapaz está comendo no carro, a gente também tende a comer de forma pior, né? Aquilo não dá para você, por exemplo, almoçar no carro, mas você vai pegar um sanduíche, alguma coisa que você consiga comer com uma mão só. Então, é isso. Formas improvisadas de comer, normalmente o que é comido são coisas mais práticas e muitas vezes não saudáveis, né? Comer em companhia também é mais satisfatório do que comer sozinho, então tem um impacto na qualidade da alimentação, mas tem um impacto também nas relações, na saúde mental, né, em outros aspectos da saúde. Aqui, né, planejar o uso do tempo para dar alimentação, o espaço que ela merece, então, se organizar, né, para o mais que a gente pudesse cozinhar em casa, seria melhor, né, porque a gente está controlando ali a quantidade de sal, de açúcar, de gordura, a gente, né, está controlando a receita, sabe como a gente está fazendo, não tá? Então, cozinhar em casa, né, cozinhar mais frequentemente em casa também é um indicador de alimentação melhor. E aí, né, todo mundo trabalha, tem a vida corrida, quem tem filho tem que levar, tem que buscar, então o ideal é a gente tentar separar um tempo para se organizar, de modo que, por exemplo, no final de semana, já faça preparações que já tenham porções congeladas, que te facilite durante a semana, para otimizar, né, o seu dia a dia, para que a urgência, a vida corrida não te direcione para escolhas mais práticas e às vezes menos saudáveis. E aqui, por fim, né, quando alimentar fora de casa, né, também a gente priorizar aquilo, os locais que fazem refeições mais parecidas com as que a gente poderia ter em casa, né, então é uma escolha mais saudável também. E aí, por fim, aqui, né, a gente ser crítico quanto às informações que tem nas embalagens, né, porque na embalagem, as empresas, elas querem te conquistar, elas querem que você compre aquele produto, né? Então, aquilo que vai constando na embalagem vai mudando de acordo com aquilo que é mais valorizado naquela sociedade, naquele momento, né? Então, naquela imagem que eu coloquei ali do iogurte, a Nestlé coloca no rótulo, né? Apenas 2 ingredientes, né? Só leite e o fermento. E esse rótulo, né, ele foi colocado dessa forma justamente depois do Guia Alimentar, né, que passou-se a haver mais lista de ingredientes, ser crítico em relação à lista de ingredientes, então por isso que a Nestlé passou a colocar essa informação no rótulo. Então a gente tem que ficar alerta, né, para aquilo que não se seduzir imediatamente pelo que está no rótulo, porque nem sempre aquilo que está lá vai representar um ganho de saúde, né, para você. Então, por exemplo, então, um outro fato que eu vi recente, né, tinha uma colega falando que, não, na escola dos meus filhos, agora eles tiraram todos os produtos com açúcar, não tem mais produtos com açúcar. Foi mesmo, né? Mas aí, por exemplo, tinha todinho light, tinha suco light, né, e
E é isso, assim, se a gente olha só o que está no rótulo lá, não contém açúcar, nossa, que bom, né? Agora só tem produto sem açúcar, mas não é bem assim, né? Não contém açúcar, mas é um alimento ultraprocessado, como qualquer outro, né? Nesse fato, por exemplo, da escola retirar os alimentos com açúcar e manter outros que não tinham açúcar, mas eram ultraprocessados e com adoçante, não foi uma escolha positiva, né? Não mudou a qualidade, né, da alimentação servida ali disponível ali naquela cantina, tá? E era isso, eu tenho só um último vídeo aqui para passar, que resume, né, condensa tudo que eu falei até agora. Vou projetar ele aqui para vocês. Um instantinho. O Brasil do arroz com feijão está mudando. As refeições caseiras e preparadas com alimentos frescos, como aquelas do tempo das vovós, têm perdido espaço na mesa nacional. O brasileiro tem consumido cada vez mais comida pronta e produtos ultraprocessados, que contribuem para o avanço de doenças crônicas e principalmente a obesidade. Hoje no Brasil, metade dos adultos está acima do peso ideal e 17% são obesos. Os hábitos alimentares do brasileiro preocupam os órgãos de saúde, que recomendam mudanças no estilo de vida, na forma de se alimentar e até um maior envolvimento com o ato de cozinhar. Veja agora os 10 passos para uma alimentação saudável e equilibrada. 1. Faça dos alimentos frescos a base da sua alimentação. Essa é a regra de ouro. Os alimentos in natura são mais balanceados e contêm mais nutrientes. 2. Use com moderação óleos, gorduras, sal e açúcar. Esses ingredientes, em pequenas quantidades, deixam a comida mais saborosa sem desbalancear o teor nutricional. 3. Limite o consumo dos alimentos processados. Use-os como parte de uma refeição baseada em alimentos frescos. A indústria adiciona sal ou açúcar em grandes quantidades para aumentar a durabilidade desses produtos. 4. Evite os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras ou açúcares e têm alto teor de sódio, além de aditivos e pouca fibra. Esses alimentos favorecem o ganho de peso e o surgimento de várias doenças. 5. Coma com regularidade e com atenção. Sempre que possível, faça refeições em companhia. Isso ajuda a desenvolver relações e é mais prazeroso, além de evitar que se coma rapidamente. 6. Faça suas compras em locais que ofereçam variedades de alimentos frescos, como feiras de produtores. Prefira verduras, legumes e frutas da época produzidos na região. 7. Valorize o ato de cozinhar e partilhe suas habilidades culinárias, especialmente com as crianças e os jovens. Se ainda não sabe cozinhar, procure aprender. Cozinhar sua própria comida faz bem. 8. Organize o seu tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece em sua vida. Crie uma rotina. Planeje as compras, organize a despensa e faça o cardápio da semana. É importante que toda a família se envolva nesse processo e ajude no preparo das refeições. 9. Quando for comer fora, dê preferência a locais que servem comidas feitas na hora. Mesmo na rua, é possível se alimentar de forma equilibrada e variada. Evite as redes de fast food. 10. Seja crítico em relação à publicidade sobre alimentos. A função da propaganda é vender, e não informar ou educar o consumidor. Estimule as crianças e os jovens a desenvolverem um olhar crítico desde cedo.
Essas 10 regras foram desenvolvidas por especialistas brasileiros e publicadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde. O guia foi considerado o melhor do mundo pelo Vox, principal jornal eletrônico dos Estados Unidos. Gente, era isso então que eu tinha para trazer aqui hoje para vocês, encerrando aqui a minha fala com esse videozinho, resumo, né, que foi produzido pela Agência Senado. Eu acho que ele, né, fala bem tudo que a gente, condensa bem tudo que a gente falou hoje aqui. Sim, sim. Excelente, obrigado. Muito obrigado, Thaís. Maravilhosa aí a exposição, né? Bem esclarecedora, bem ampla. Eu li o manual, fiz a lição de casa aí antes da apresentação, então realmente, assim, para mim foi bem marcante aí esse delineamento que você fez sobre, né, a classificação dos alimentos, a necessidade, né, de se priorizar, então, os alimentos in natura ou minimamente processados. Isso, assim, deveria compor realmente a nossa rotina alimentar, né? Quando a gente analisa aí, né, o adoecimento da população e as principais, né, os determinantes, vamos dizer assim, né, das doenças e da mortalidade, né, das principais causas de mortalidade na população, estudos mostram, né, que pelo menos 50%, né, dos fatores que contribuem para o adoecimento e mortalidade da população estão relacionados ao nosso estilo de vida, né? Então, assim, não só, né, alimentação, principalmente alimentação, atividade física. Então, importantíssima a importância do tema, né, e a gente ter orientações claras aí, bem embasadas na realidade, né, quanto à forma como a gente deve, né, se alimentar. A gente fala da questão biológica do indivíduo, da influência do ambiente, dos serviços de saúde, mas a qualidade de vida, né, o estilo de vida que a gente leva é o principal determinante. E na prática clínica, né, no consultório, por exemplo, né, quando a gente se depara aí com uma situação ali, um diagnóstico recente, né, de uma hipertensão, né, uma hipertensão leve, de uma diabetes que está se iniciando, né, então, assim, a primeira proposta de tratamento, isso em protocolos, né, de tratamento estabelecido pelas sociedades científicas é justamente a mudança dos hábitos de vida, incluindo, principalmente nesses casos aí, a alimentação, né, como forma de a gente iniciar o tratamento do paciente sem precisar, eventualmente, aí, de uma medicação, né? Então, a gente sempre propõe, né, aquele divisor de águas, né? Então, olha, agora a gente tem duas opções. A gente precisa mudar, né, algumas situações relacionadas à sua alimentação, ao ritmo da atividade física, ou a gente tem a opção de facilitar, entre aspas, as coisas e já iniciar uma medicação que não vai te trazer todos os benefícios que uma atividade física e que uma alimentação saudável, né, pode lhe trazer para todos os outros fatores de vida. Então, assim, é essencial, né, realmente esse tema, e foi muito bem detalhado aí mesmo por ti. A gente tem algumas dúvidas, pode ser? O pessoal que mandou, deixa eu selecionar inicialmente aqui, deixa eu buscar aqui no chat. A Camila do Carmo de Souza, ela mandou aqui para a gente, Thaís, como escolher quais alimentos comer antes e quais depois da atividade física. Sim, depende muito do tipo de atividade física, né? Então, uma atividade, por exemplo, ciclismo, corrida, ela, né, vai precisar de um tipo de alimentação mais direcionada, né? Depende da duração. Você vai fazer uma musculação, por exemplo, né? A gente dá para modular um pouco mais, então depende muito da atividade, mas assim, o ideal é que não faça atividade física em jejum, né? Jejum tem algumas práticas de atividade em jejum, mas aí é uma situação mais controlada, um nível de atividade mais baixo, né? Então, você já vai entrar, né, num esforço. Quando você faz atividade física, você vai entrar num esforço físico grande, então é importante você ir alimentado para evitar passar mal, queda de pressão, essas coisas. Mas é isso, depende um pouco da atividade física. Mas eu vou falar assim de forma mais geral, que eu acho que pode contemplar, talvez, o que ela está pensando, né? Uhum. Você guardar um intervalo de 1 hora antes é importante também para ter esse esvaziamento gástrico, né? Para não dar essa sensação de empachamento, não dar
a ânsia de vômito, né, esse desconforto, e para dar tempo também de alguns nutrientes serem absorvidos, né, se você come e imediatamente já vai se exercitar, né, ainda não conseguiu fazer com que tenha alguma absorção. Você vai, durante a atividade física, você vai gastar energia, né? Então, a energia primária que a gente gasta durante a atividade física é carboidrato. Então, é importante que você tenha uma refeição feita com carboidrato também, né? Antes de atividade física. Não muito rica em fibras, né? Também fibra demora um pouco, deixa, né? Faz o trânsito intestinal ser mais lento, a digestão ela acontece um pouquinho de forma mais lenta, então muita fibra também antes da atividade física não é tão recomendável. Então, eu posso dizer assim, uma refeição mais ou menos 1 hora antes, né, que tenha uma boa fonte de carboidrato, pode ou não ter proteína, depende, né, quem faz musculação gosta de colocar uma proteína antes do treino, mas não é estritamente necessário, né, tem que ver também se é um treino mais pela manhã, um treino mais pela tarde, quem faz atividade mais aeróbica, né, tipo corrida ou ciclismo, aí também não precisa se preocupar tanto com proteína nesse momento. Então, acho que de pré-treino... Tá ótimo, tá ótimo. Tem aqui também a pergunta do Caio César, lá de Rolândia, aqui do Paraná. Sim. O Caio pergunta, o que a doutora tem a dizer a respeito de refrigerantes zero açúcar? Excluir da vida ou pode ser consumido de forma comedida? Uhum. O fato de ter ou não açúcar, né, não muda a característica do refrigerante, né? Ele continua sendo refrigerante e ele continua sendo ultraprocessado. Então, é aquilo, né? Se você puder excluir da sua vida, né, vai ser excelente, mesmo o sem açúcar, né? Que ele não tem açúcar, mas ele tem todo o restante. Então, assim, isso é muito clássico, né? Quem é dependente da Coca-Cola, compra sempre. Então, é isso. Se você conseguir diminuir, não importa se é com açúcar, não importa se é com adoçante, diminua, né? Consuma mais no final de semana, se toma 2 latinhas, passa para uma latinha só, e não importa o tipo, né? Até teve uma publicação recente, né, dizendo que, por exemplo, o uso de adoçantes, ele não traz benefício nenhum para público geral ou para controle de obesidade, né? Ele faz mais diferença para quem tem diabetes, que precisa de um controle maior de carboidratos. Então, assim, o fato de estar consumindo com adoçante também não está fazendo, né, você reduzir esse açúcar não está fazendo tanta diferença, assim, na sua vida, né? Então, é isso. Com açúcar ou sem açúcar, a gente vai tratar da mesma maneira, com a menor quantidade possível. Isso, de preferência, zero. Não consumir. Mas sei que é difícil, né, gente? Então, festinha, né? Enfim, a gente vai inserindo da melhor maneira que a gente conseguir, pensando que tem que ser o mínimo possível. Perfeito. Ainda tá o Luiz Bompeixe, ele pergunta assim, é recomendável o consumo de leite diariamente? De caixinha, de saquinho, tem alguma recomendação? Já ouvi dizer serem alimentos inflamatórios. Sim, existe uma polêmica em relação ao leite, né? Tem, né, as pessoas que têm quadros, assim, muito marcantes e que não restam dúvidas sobre não uso, né, quem é alérgico a leite não pode consumir leite, quem é intolerante à lactose, né, pode até consumir leite, mas tem que ver sem lactose, né? E tem muitas pessoas que não se dão bem com leite e não tem aquele diagnóstico claríssimo como a intolerância à lactose, como a alergia. Mas as pessoas sentem que aumenta a secreção, que né, aumenta a distensão abdominal, sentem outros desconfortos, né? E aí, assim, é isso. Eu não falo para ninguém, suspenda leite. Apesar, né, de que eu tenho uma pós em nutrição funcional, né, e a nutrição funcional, ela é muito crítica, em geral, né, ao leite por conta de reações inflamatórias. Eu não costumo fazer essa recomendação porque ela é muito particular. Se não são os casos claríssimos com o diagnóstico, eu não recomendo ninguém que retire da alimentação. Se a pessoa apresenta algum desconforto, eu falo, vamos ver, né? Vamos ver a alimentação, vamos tentar tirar o leite para ver se vai melhorar
Melhorou, ótimo, então, né, retire, mas não melhorou, continue. Então, eu acho que é isso, eu não sou Caxias, eu não sou assim, rígida em relação ao leite, porque realmente é polêmico, né? Se você for olhar publicações, tem publicações que dizem que sim, em alguns contextos, ele pode ser mais inflamatório, mas outros não, né? Ele tem benefícios, né? Uma alimentação com leite gera bom estado de saúde também. Então, é bem individual, bem particular. E em relação ao tipo, se vai ser o de caixinha, né, o de saquinho, não importa, né, todos eles, né, são, a maior parte, né, tem, se não for um leite adoçado, um leite, né, tem que olhar o rótulo, porque hoje em dia tem até leite condensado, que não é bem leite condensado, então a gente tem que estar sempre ligado ao rótulo, porque a indústria, ela vai sempre também, né, atualizando seus produtos, mas em geral, né, se ele vai ser o HT, né, que é o de caixinha, ou o pasteurizado, de saquinho, não tem problema, tá, todos podem ser incluídos na alimentação. Ok. Aí nessa linha já respondemos um pouco aí a pergunta também do Edson, né? O Edson Eide, que pergunta se o leite de saquinho é mais saudável que o de caixa. Não, são equivalentes, né? O de saquinho, se ele for só pasteurizado, vai requerer um pouco mais de cuidado na conservação, né? Porque ele vai perder mais rápido, mas fora isso... Tá ótimo. Okay. E a Letícia Ponte Silva pergunta o que você orienta sobre o uso de suplementos para a melhora da saúde. Suplementos, porque o que tem mais comum, assim, né, na vida diária são os usos de suplementos esportivos, né, então esse é um tipo de suplemento. Tem algumas pessoas que têm suplementado alguns nutrientes, né, específicos, sei lá, vitamina D, né, é muito comum ter essa suplementação. Quem costuma passar em uma clínica de nutrição funcional costuma receber algumas suplementações também. Então, esse é outro tipo de suplementação. Tem as suplementações mais medicamentosas, digamos, né? Então, sei lá, suplemento de ferro, aí quando já tem uma anemia mais instalada, né? Acho que tem um áudio aberto aí. Tá ouvindo, Thaís? Alô? Só um instantinho. Desculpa, gente, eu estava com o áudio aqui, eu estava achando que era dentro da palestra, perdoa, gente. E eu procurando quem estava com o áudio ligado aqui, desculpa. Era o canal aqui que eu usei para passar o vídeo que ficou aberto, perdão. Ficou aberto, perfeito. Desculpe. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, então, assim, eu acho que tem algumas suplementações, né, que elas têm uma aplicação muito importante, são realmente necessárias diante de quadros de deficiência, né, então a pessoa está deficiente em vitamina D, ela tem que suplementar, ela está com deficiência de vitamina B12, tem que suplementar, né, as pessoas que fazem alguns procedimentos, né, da cirurgia bariátrica, por exemplo, ela vai precisar fazer uma suplementação por conta do quadro dela de saúde, que agora requer suplementação. Quem é vegano precisa de uma suplementação também de vitamina B12. Então, são casos muito clássicos e que não resta dúvida que tem suplementação. Outras suplementações, sem ter uma deficiência, porque às vezes não tem uma deficiência, mas tem aquele déficit que a gente vê, assim, não está com anemia, mas os estoques estão lá embaixo, né, o hemograma já está indicando que não tem anemia, mas vai ter, já vai ter. Então, esse tipo de suplementação, eu acho que é essencial, fundamental. Mas, por exemplo, suplementos para a prática esportiva, eu já sou mais crítica, né? Existem muitos... a gente precisa muito menos do que a gente acha que precisa, né? Então, parece que a gente começou a fazer musculação, se a gente não for suplementar o whey, né, não vai crescer, não vai ter musculatura, e não é bem assim, né? A gente consegue ter muito ganho com uma alimentação baseada no que a gente conversou aqui hoje, sem precisar suplementar. Essa suplementação para a prática esportiva, principalmente de proteína, de creatina, se a gente for olhar mesmo na prática, são casos muito particulares que a gente precisaria suplementar, né? Essa suplementação, como a gente faz
todo lugar tem, né? Muitas pessoas têm, não, na minha opinião, não precisa. Eu acho que a gente consegue muitos ganhos sem esse tipo de suplementação. Então, a pessoa que perguntou, se quiser também especificar um pouco mais a pergunta em relação ao tipo de suplemento que ela quer saber mais, a gente aprofunda um pouco mais também. Joia. E com relação, claro, a suplementos, eventualmente, não sei se ela está se referindo exatamente a isso, né, vitamínicos, né, ou né, polivitamínicos, enfim, acho que o ideal realmente é uma avaliação nutricional, né, Exatamente. detalhada, individualizada, né, para que Isso. possa direcionar, né, Thaisa? Sim, o polivitamínico, né, ele tem um monte, mas às vezes tem até nutriente que concorre em termos de absorção com o outro. Então, você compra um polivitamínico e acha que você está absorvendo tudo que está lá, mas às vezes você não está, e às vezes você também nem precisa absorver tudo que está lá, né? Então, é isso. Para suplementar, é melhor um olhar mais individualizado. Tá, joia. Ainda temos um pouquinho de tempo, algumas perguntas a mais aqui, para a gente já finalizando. Como eu sei, a Regiane Leite pergunta, como eu sei que estou comendo a quantidade mínima de fibras na alimentação? Pois é. Eu nem gosto, hoje em dia, em consultório, eu nem gosto muito de ficar no pé da pessoa dizendo, deixa eu ver quantas folhas de alface você está comendo. Ah, atingiu a recomendação. Não atingiu a recomendação. Eu acho que não precisa, né, se preocupar tanto assim, né, com se atingiu ou não a recomendação, desde que você tenha, né, uma alimentação variada, né, que você consiga comer todos os grupos, que você, né, não digo todos, assim, sei lá, a pessoa não é a pessoa que é a mais fã de legumes e verduras, ela gosta, sei lá, só de uma meia dúzia, mas que aquela meia dúzia que ela gosta, que ela consuma com frequência. Então, é isso, né? Eu não tenho como dizer para... É Regiane, né? Foi Regiane que perguntou? A Regiane. Né? Eu não vou te dizer assim, ó, coma X folhas de alface. Não direi isso, né? Isso a gente vê mais pelo conjunto da alimentação, né? Se você conseguir comer vegetais, né? No almoço e no jantar, né? Pode ser cru, pode ser cozido. Se você conseguir comer frutas, né? Ao longo do dia, umas 3 frutas. Se eventualmente você consegue colocar alguma coisa integral, né, um arroz integral ou alguma coisa integral na sua alimentação, existe uma chance grande de você estar ok em termos de quantidade de fibra ingerida. Perfeito. A forma mais correta de lavar as frutas, pergunta o João Roberto Morales. Sim, em água corrente, normalmente, né, fruta com a casca mais grossa, você pode passar uma escovinha, então, abacaxi, você pode passar uma escovinha, laranja, você pode passar uma escovinha também. Frutas que você não come a casca, você pode ficar um pouco mais tranquilo, né? Mas as que você come a casca, é bom também deixar um pouquinho de molho com hipoclorito de sódio, normal, que é a sanitária, né? Uma colher de sopa para 1 litro, e você ajusta as proporções. Tem uma outra coisa interessante também para lavar fruta, que é colocar de molho em água com bicarbonato, que consegue reduzir um pouquinho, né, quando o alimento não é orgânico, consegue reduzir um pouquinho a quantidade de agrotóxicos, né, o bicarbonato ele consegue se ligar ali a alguns agrotóxicos, e aí isso sai na água também. Isso pode ser feito para vegetais também, mas não para folhas. Colocar bicarbonato nas folhas, a folha murcha todinho também. E aí a quantidade é isso, uma colher de sopa para 1 litro de água. Então, e aí é isso, né? O que puder esfregar e o que não puder esfregar, você lava com a mão mesmo, né? Ali em água corrente e deixar de molho, hipoclorito ou bicarbonato, ou ambos também, né? Se tiver com tempo e paciência, pode fazer os... Ótimo, perguntas bem práticas, né? Realmente do Sim. dia a dia, né, Thaís? O Rivelino de Azevedo pergunta quantas gramas de proteínas são necessárias diariamente para quem pratica academia e corrida, de forma amadora, né? Ele é lá de Natal, tem bastante gente de Natal aí, né? Legal, que bom. A recomendação de proteína, ela é de 0,8 a 1 grama de quilo de peso, né, por quilo de peso por dia. Então, tem que ver o peso e fazer vezes essa quantidade. Para público em geral, 0,8 a 1 grama por quilo de peso por dia. Quem pratica atividade física pode, né, e quer, né, um ganho de hipertrofia e tal, pode consumir, né, ter uma recomendação um pouquinho maior, mas não é tão maior.
é 1,2. Então, você vê que não é uma quantidade imensa. Então, por isso até que eu sou crítica a muito suplemento proteico, porque mesmo pessoa que faz um treino de hipertrofia e deseja ganhar massa muscular, o tanto a mais que ela precisaria de proteína não é tanto assim que você também consegue obter pela alimentação, tá? E em termos, para ciclismo, corrida, não precisa de um percentual, não, uma quantidade maior, porque assim, quanto mais atividade física você faz, mais você né, vai ter fome, você vai querer comer mais. Quando você aumentar a quantidade de comida que você vai consumindo, automaticamente você vai conseguindo também equilibrar todos os demais nutrientes. Então, a recomendação é a mesma, né, 0,8 a 1, e ao aumentar o valor calórico total da alimentação, você vai aumentando também a quantidade de proteína de acordo com o que você vai precisar. Então, né, não precisa ter um controle muito rigoroso em relação ao teor de proteínas. Joia, joia. O Itarlindo Oliveira pergunta se consumir a fruta e não o suco é melhor, né? Devido ao açúcar que o suco oferta, né? Não só em relação ao açúcar, porque eventualmente você poderia tomar uma bebida sem açúcar, mas, por exemplo, quando você faz um suco, né, você já processa, às vezes você coça, você tira partes, né, então vai diminuindo o teor de fibra também. Então, se for um suco que você deixa ele, você faz de manhã para tomar ao longo do dia, algumas vitaminas, elas são mais sensíveis, né, à luz, sensível ao oxigênio, então ela vai perdendo a quantidade, né, vai diminuindo a quantidade de vitamina também. Então, o ideal é você consumir a fruta in natura, mas é isso, né, tem gente também que, eu falo o ideal, mas ele não é para ficar ninguém assim preocupadíssimo, meu Deus do céu, né, o meu suco agora, né, eu fiz de manhã, vou tomar à noite, perdi todas as vitaminas, o que eu faço? Não é para ficar neurótico, é para só levar essa informação assim, se eu puder comer fruta é melhor que suco, se eu puder tomar o suco na hora que eu fiz é melhor do que deixar para depois, mas também não preciso jogar o suco do dia todo fora, né? Se não tiver bom para tomar, pode tomar também, não tem problema. Perfeito. Então, assim foi falado ali, inclusive no vídeo final, né, as orientações, os 10 passos ali, né, para uma alimentação saudável, sobre a forma como a gente se alimenta, né, como a gente, né, não só sobre os nutrientes, as classificações, mas a questão da regularidade também da alimentação, né, em horários, enfim, em companhia. A minha pergunta, talvez, assim, seria, a gente ouve falar, a principal refeição do dia, né, a gente cresce, às vezes, com essa questão, né, o café da manhã, ou o almoço, tem gente que não janta, faz um lanche, né, independente dessas questões, né, de se priorizar os alimentos, né, in natura, enfim, dentro do que a gente conversou aqui. Existe ainda algum conceito, assim, nesse sentido de a principal refeição do dia? Sim, as principais refeições são justamente o almoço e o jantar, por conta da variedade de alimento que a gente consegue incluir nelas, né? Então, quando a gente viu ali aqueles exemplos de café da manhã, o lanche, né? O café da manhã tem um carboidrato ali, tem um derivado de leite, uma fruta, né? Então, acaba girando, né, sempre em torno de desses alimentos que são uma quantidade menor. No almoço e no jantar, a gente consegue comer mais grãos, né? Então, um arroz, a gente consegue comer com mais frequência, um feijão, um grão de bico, uma lentilha, uma soja. A gente consegue vegetais, né? Alface, tomate, cenoura. Então, no almoço e no jantar, é quando a gente tem possibilidade de incluir mais grupos alimentares, né, pensando no grupo de nutrientes, que é aquele círculo que eu passei no final. Então, principalmente o almoço, né, tem o jantar, que muita gente pula, né, mas digamos que se não pulasse o jantar, ele é como o almoço. Então, assim, no meio do dia, né, a mais das refeições que as pessoas menos pulam, né, tem muita gente que pula café da manhã, tem muita gente que pula jantar, tem muita gente que não faz lanche, mas almoço é das que as pessoas mais fazem, né, evitam pular, e é justamente onde a gente consegue ter uma variedade maior de nutrientes e de alimentos. Tá joia, tá joia. Ainda temos, acho que, uma última pergunta aqui do Marcos Antônio Cardoso. Ele já falou um pouquinho da suplementação, mas ele especifica com relação à dieta vegana, né? Qual que seria a suplementação indicada para quem tem? Sim, a principal e mais básica é a B12, né, porque a B12 só tem em alimentos de origem animal, né, a gente não fabrica e não tem vegetal que contenha.
Pode ser necessário também uma outra suplementação, mas aí é caso a caso, né? O que é, assim, todo mundo acho que vai precisar é de B12. Aí, né, pode ser talvez vitamina D também, mas aí, como eu disse, é mais caso a caso, né? Tá ótimo. Bom, temos mais perguntas aqui, eu acho que foi bem esclarecedor aí, né? Agora as perguntas foram bem práticas mesmo, bem interessantes. Só temos a agradecer, então, Thaís, mais uma vez aí a tua disponibilidade, né? Ter nos apoiado aí, auxiliado bastante, né, inclusive, né, com outras áreas aí da saúde ocupacional, né? Dentro do programa Integra MP. Nossa parceria é sempre bem-vinda, a gente agradece muito mesmo o apoio. E tratando aí de qualidade de vida no trabalho dentro da instituição, sem sombra de dúvida, o tema como já comentou aqui, muito, muito relevante. Obrigado. Agradeço também o convite, eu estou disponível, né, se precisarem de outras parcerias, estamos aqui, é sempre bom a gente ter essa troca entre os órgãos, né, a gente compartilha, acho que das mesmas dificuldades, né, limitações, então é bom quando um pode apoiar o outro, ajudar, trocar informações e experiência, então eu gosto muito sempre de manter esse vínculo. Obrigado. Obrigado a todos os participantes, todos que estiveram conosco, e até uma próxima então, pessoal. Um bom dia para vocês. Bom dia, obrigada. Tchau. Um abraço a todos.